de número 4. Pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Novamente, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que Deus nos auxilie na transmissão da sua palavra. Irmãos, já tenho dito aqui há algum tempo que quando nós estudamos sobre a pessoa de Deus, nós temos que ir com bastante humildade e bastante reverência, porque o conhecimento de Deus, para nós, é algo que é exaustivo, ou melhor, não é exaustivo. Nós conhecemos a Deus na medida que Deus revelou para nós. E aquilo que Deus quis que nós viéssemos a conhecer a respeito dele, ele revelou na criação e principalmente na palavra do Senhor. E temos que entender que há doutrinas bíblicas, e acredito que, em certo sentido, quase todas elas são bastante profundas. E tão profundas que a nossa mente ela não consegue atingir o todo das verdades bíblicas. Nós conseguimos compreender coisas, tanto é que nós somos salvos por causa disso. Então, o evangelho é pregado, nós compreendemos o evangelho, cremos nele, e uma vez que isso acontece, nós somos salvos. Mas isso não quer dizer que todas as doutrinas, todo o conhecimento de Deus, para nós, se tornou uma coisa exaustiva, não. E principalmente quando nós vamos estudar sobre a Trindade Santa. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, acredito que durante o tempo de igreja que os irmãos têm ouvido a respeito da pessoa do Pai, da pessoa do Filho, da pessoa do Espírito Santo, e nós sabemos que são 3 pessoas e um só ser. Mas como é que explica isso? Não explica. E nós precisamos aprender e ter a humildade de silenciar onde a Bíblia silencia. Tentar explicar uma coisa que o próprio Deus não quis explicar para nós e que a Bíblia não explica, então é ir longe demais, né? Então nós temos que tomar alguns cuidados quando nós estudamos essas verdades bíblicas. Temos que conhecer tudo aquilo que Deus revelou, temos que buscar conhecer o máximo, mas sempre que nós nos aproximamos da Bíblia, da palavra de Deus, nós precisamos ir com bastante humildade, bastante reverência, porque nós estamos estudando a pessoa de Deus. E como tenho repetido para os irmãos aqui, Deus não é igual a nós. Uma frase que alguém já disse, né? Deus é totalmente outro. Então ele não é igual a nós. Nós somos criação, ele é o Criador. Né? Nós somos limitados, ele é ilimitado. Né? Nós conhecemos em parte, ele conhece tudo ao mesmo tempo. Então temos que tomar cuidado com isso. E quando nós falamos também do relacionamento que há entre as pessoas da Trindade, é uma outra coisa que nós temos que ir com bastante reverência e cuidado, porque há um relacionamento entre o Pai, entre o Filho e entre o Espírito Santo, que nós não vamos experimentar dele. É um relacionamento que sempre existiu. Mas em parte, sim, como nós falamos aqui domingo passado. Há algo da Trindade que nós vamos experimentar, que experimentamos já na nossa vida e vamos experimentar na eternidade. Mas é importante dizer que há uma intimidade entre o Pai, há uma intimidade entre o Filho, há uma intimidade entre o Espírito Santo, que somente as pessoas da Trindade Santa que desfrutam disso. E aí nem anjos, nem homens podem se aprofundar nessa intimidade, porque pertence ao Pai, pertence ao Filho e pertence também ao Espírito Santo. Então, nós já falamos algo a respeito disso, e hoje eu quero falar com os irmãos sobre Cristo e a vida no Espírito. Cristo e a vida no Espírito. Só lembrar aos irmãos também que durante os domingos, os terceiros domingos, nós estamos falando, né, com relação à família, a respeito da vida no Espírito. Né? Então, é importante dizer que é Cristo que inaugura essa vida no Espírito. E ele, então, vai mostrar para nós como se vive no Espírito. Lembrando os irmãos que viver no Espírito não é uma pessoa que sai agitada, gritando por aí, como se estivesse possuída de um demônio, não é isso. Viver no Espírito
não tem nada disso. E quando nós olhamos para Cristo Jesus, ele é um modelo para nós, de como se vive no Espírito, de como se anda no Espírito, como ser cheio do Espírito e como trabalhar e glorificar a Deus vivendo cheio do Espírito Santo de Deus. Então, eu estou pegando esse verso aí, eu vou caminhar com os irmãos na Bíblia a respeito desse relacionamento que Cristo tem com o Espírito Santo. Então, nós vamos lendo e vamos entendendo cada parte dele e fazendo as devidas aplicações. Então, como que Cristo, então, ele inaugura a vida no Espírito? Essa vida no Espírito, ela praticamente é inaugurada na concepção de Cristo Jesus. A questão é, quem é que colocou o embrião no útero de Maria, quando ela ficou grávida? Como que isso aconteceu? Então nós temos falado sobre isso, que Cristo, ele é 100% homem. E tem que ser 100% homem. Para ser o nosso representante, para ser aquele que vai nos representar diante de Deus, ser o nosso substituto, ele tinha que ser 100% ser humano. 100% ser humano. Então, a geração de Cristo, ela precisou ser igual à geração humana. A diferença é que não houve um relacionamento entre um homem e uma mulher. Quem fez com que Maria ficasse grávida foi a obra do Espírito Santo. Então, vamos lá para Mateus capítulo 1. Mateus está aqui relatando isso. Não é que Mateus está entrando nos detalhes e dizendo como é que essas coisas aconteceram, mas ele está relatando aqui como é que isso acontece. Então, a primeira coisa aí que nós encontramos é que Cristo foi um homem gerado pelo Espírito Santo de Deus. Isso nós encontramos aí no capítulo 1, verso de número 18, e também no verso de número 20, que diz assim, olha: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então veja que Maria, ela ainda não tinha tido relacionamento com José, e ela então estava grávida. E segundo que o texto diz, que essa gravidez ela foi obra do Espírito Santo. Então Cristo foi colocado no útero de Maria pelo poder e pela obra do Espírito Santo. No verso 20 diz assim, no caso, quando José ficou sabendo que Maria estava grávida, fala que por ser um homem justo, ele tentou deixá-la secretamente, sem difamar Maria. No verso 20 diz assim: enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, é importante nós entendermos uma coisa. Cristo, ele inaugura a vida no Espírito como um homem que foi gerado por obra do Espírito Santo. Então, no útero de Maria foi colocado um ser, e esse ser que foi colocado ali foi colocado por obra do Espírito Santo de Deus. Isso para nós é uma coisa misteriosa. Isso para nós é uma coisa gloriosa. Deus, o Filho, sendo então introduzido, sendo colocado no útero de uma mulher por obra do Espírito Santo de Deus. É uma obra da Trindade Santa, é uma obra que nós muitas vezes não compreendemos claramente. Mas a ideia aqui é que Cristo foi um homem gerado, o corpo de Cristo foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Diferente de Adão, embora também Adão foi criado pelo Espírito Santo de Deus, Adão foi gerado do pó da terra. Agora, a Bíblia nos ensina que Cristo era um homem celestial. Ele veio dos céus para a terra. Não foi na matéria terrena que ele foi criado. Embora o corpo dele seja um corpo de um homem, assim como todos os homens daqui da terra, 100% homem. Mas é importante dizer que essa geração de Cristo Jesus, como homem, foi obra do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, o que nós estamos vendo aqui no texto? Deus está mostrando para nós que a era messiânica é uma era que será dominada pelo poder do Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus, como homem, ele foi gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Não é uma formação humana, não é uma ideia humana ou uma obra humana que foi realizada no útero de Maria, não. Foi o poder do Espírito Santo de Deus gerando o corpo humano do Senhor Jesus Cristo. Então, Cristo Jesus, ele é um homem gerado por obra do Espírito Santo de Deus. Não foi de um relacionamento entre um homem e uma mulher, mas obra do Espírito Santo de Deus. Isso é uma verdade gloriosa.
Isso é uma verdade tremenda para nós. E é bem verdade que essa ação do Espírito Santo é uma coisa que nós não compreendemos 100%. Não entendemos 100%, porque ele vem dos céus, então é colocado no útero de Maria. E ali então é gerado um homem, 100% homem, sem pecado, sem defeito, perfeito, mas ali estava sendo gerado um homem por obra do Espírito Santo de Deus. Então, a vida no Espírito implica que homens, e no caso aqui de Cristo, é gerado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus, ele era um mestre da lei, e ele disse para Jesus: olha, nós sabemos que nenhum homem pode fazer sinais que o Senhor faz se não vier de Deus. O que Jesus disse para ele? Em verdade, eu te digo, aquele que não nascer do Espírito não pode entrar e não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer da água e quem não nascer do Espírito não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Então veja que essa expressão que Jesus usa é para dizer o seguinte, que para você fazer parte do reino de Deus, para você compreender as coisas de Deus, para você viver de acordo com a vontade de Deus, você precisa também ser gerado pelo Espírito Santo de Deus. É uma profecia que nós temos lá em Ezequiel, que nos últimos dias Deus iria tirar o coração de pedra e colocar um coração de carne. Deus iria colocar o seu Espírito dentro dessas pessoas e viveriam então pelo poder do Espírito. Mas Cristo Jesus aqui, na sua geração, na sua concepção, ele foi criado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus no útero de Maria. Por isso que ele é um homem que foi formado pelo Espírito de Deus. Isso aqui aponta para uma outra coisa, que no último dia, na nossa ressurreição, na nossa glorificação, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, um corpo glorificado. E esse corpo que será glorificado é um corpo que será gerado pelo Espírito Santo de Deus também. Então, irmãos, e também por isso que nós vamos ver que a mãe de João Batista, quando estava grávida, e ela falou com Maria, é dito que a criança se moveu no útero dela, porque João Batista estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então, houve uma comunicação ali entre a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo, de tal maneira que aquele feto que estava no útero da mãe, ele se moveu. É como se fosse uma atitude de adoração, obra do Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, Cristo Jesus, como homem, ele foi gerado pelo Espírito de Deus no útero de Maria. É um mistério, é um mistério. Nós não temos condições de aprofundar mais como isso aconteceu. É a obra de Deus, é a sabedoria de Deus, é o poder de Deus. Mas aqui tem duas pessoas da Trindade Santa que estão, vamos dizer assim, atuando na obra de redenção, e o Filho então está se submetendo ao Pai e ao Espírito, e então sendo gerado no útero de Maria. Então Cristo Jesus, como aquele que inaugura então a vida no Espírito, ele é um homem que foi gerado pelo Espírito Santo de Deus, como homem e não como Deus. É importante dizer uma coisa para os irmãos, e aqui que é o problema nosso. Cristo como Deus, não houve alteração nenhuma. Ele continuou sendo Deus, glorioso, majestoso, assim como o Pai, assim como o Espírito Santo. Mas como homem, ele dependeu de Deus. Como homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. Como homem, ele precisou do Espírito Santo de Deus. Então, é importante que se diga isso. Agora, isso é um mistério? É um mistério. Mas é um mistério que, em certo sentido, está aberto para nós nas Escrituras. Tudo que eu estou falando para os irmãos aqui está nas Escrituras. Então, não houve alteração na divindade de Cristo. Mas como homem, ele teve que se submeter ao Espírito Santo de Deus. Ele tinha limites como homem. Ele precisou aprender como homem. Ele precisou se submeter a Deus como homem. Ele precisou comer, beber, dormir como homem, porque era 100% homem, sem pecados. Mas era semelhante a um de nós. Mas, como homem, ele não foi formado como Adão, do pó da terra. Como homem, ele veio dos céus. E dos céus, então, ele foi gerado no útero de Maria pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas temos mais algumas coisas a respeito disso. Porque Jesus, como homem, ele precisou ser ungido pelo Espírito Santo de Deus.
Ele foi chamado de Messias, aquele que Deus escolheu então para inaugurar a sua era. Mas para ele poder exercer o poder de Messias, para ele poder exercer o seu ministério de Messias, ele teve que ser ungido pelo Espírito Santo de Deus. E essa unção os irmãos podem encontrar também no Antigo Testamento. Porque lá no Antigo Testamento, quando um rei ele tomava o seu reinado, o Espírito de Deus vinha sobre ele. Isso era unção. Os profetas, os sacerdotes, quando eles assumiam seus ofícios, eles tinham que ser capacitados e ungidos pelo Espírito Santo de Deus, para poder então executar o seu trabalho. Não foi diferente com Jesus. Chama a atenção dos irmãos para o capítulo 3 de Mateus. Mateus capítulo 3. E aqui então Jesus está sendo preparado para assumir o seu ministério de Messias. Mateus capítulo 3, o verso número 16 diz assim: batizado, Jesus saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Então é importante dizer aqui para os irmãos e os ouvintes o seguinte, que Jesus como homem, para ele poder executar o seu ministério como Messias, como Salvador, ele precisou ser ungido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus precisou descer sobre ele e capacitar a sua humanidade para ele ser o Messias, o Salvador, o Redentor, aquele que iria levar os pecados do seu povo. Então, Cristo como homem, ele precisou ser ungido pelo Espírito de Deus. Por isso que depois do seu batismo é dito que o Espírito vem sobre ele, como se fosse pomba. Não quer dizer que era uma pomba, mas como se fosse pomba. É a figura que o autor aqui, então, descreve. Então, ele é gerado pelo Espírito e ele é ungido pelo Espírito de Deus. Agora, há um relacionamento aqui entre Cristo e o Espírito Santo que nenhum de nós podemos experimentar. Mas, em certo sentido, sim. Como eu falei aqui, os nossos corpos serão transformados à semelhança do corpo de Cristo. Ou seja, quem fará isso? O Espírito Santo de Deus. Para nós entendermos e crermos no Evangelho e vermos o reino de Deus, nós precisamos ser gerados pelo Espírito Santo de Deus. Sim, isso nós precisamos. Mas há um relacionamento aqui em Cristo e o Espírito Santo que nós não podemos ter. Ou seja, quando o Espírito desce sobre Cristo, ele desce sem medidas. Sem medidas. Por que eu estou dizendo isso? O sacerdote do Antigo Testamento, ele recebia o Espírito de Deus, mas tinha uma medida. O profeta no Antigo Testamento recebia o Espírito de Deus, mas ele tinha uma medida. O rei lá em Israel, ele recebia o Espírito de Deus, mas ele tinha uma medida. Quando o Espírito desce sobre Jesus, ele desce sem medidas. Ele vem plenamente sobre Cristo Jesus. E Jesus tem um enchimento do Espírito que nenhum homem pode ter. Somente o corpo de Cristo tem poder de suportar essa presença do Espírito nele. Então, esse batismo, essa unção do Espírito de Jesus Cristo, é uma unção superior a todos os homens que existiram e que vêm a existir. Ele recebeu o Espírito sem medida. E por que sem medida? Porque, sendo homem, ele também é Deus. Sendo homem, ele também é Deus. 100% homem, 100% Deus. E o corpo de Cristo foi um corpo preparado e capacitado para receber toda a presença de Deus, toda a glória de Deus. É por isso que somente ele pode se assentar à direita de Deus como homem e olhar para a face de Deus como homem e não ser destruído. Porque o corpo humano de Cristo, glorificado, é um corpo que ele suporta toda a glória de Deus. Então, quando ele é ungido pelo Espírito, ele é ungido sem medidas. No nosso caso, nós somos cheios do Espírito, nós podemos ser dirigidos pelo Espírito, mas com uma certa medida. No caso de Cristo, não há limites. Todo o corpo dele é tomado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então, o verso 16 é dito que ele foi então batizado pelo Espírito, e o Espírito então desce sobre ele e desce sobre Cristo sem medidas. Uma outra lição aqui, irmãos, para nós, e muito importante, é a seguinte: Jesus Cristo, 100% homem, um homem perfeito. Jesus Cristo, 100% Deus, 100% homem. Mas observe que, mesmo ele sendo perfeito, 100% homem,
ele precisou do Espírito de Deus para cumprir a sua obra. Isso quer dizer algo importante para nós. E compreendam isso aqui. Você não conseguirá ser crente sem o Espírito Santo de Deus. Você não conseguirá ser um marido que ame a sua esposa como Cristo amou a igreja se você não for um homem cheio do Espírito Santo de Deus. Você não conseguirá ser uma esposa submissa ao seu marido se você não for uma esposa cheia do Espírito Santo de Deus. Você não conseguirá ser um filho que honre os seus pais se você não for um filho e uma filha 100%, ou melhor, cheio do Espírito Santo de Deus. Entenda isso aqui, eu não vou conseguir desenvolver o meu ministério pastoral se eu não for um pastor cheio do Espírito Santo de Deus. O presbítero não consegue ser presbítero se ele não for um presbítero cheio do Espírito Santo de Deus. Ou seja, tudo que nós formos fazer, nós temos que estar cheios do Espírito Santo de Deus. Então, Cristo deixa para nós aqui uma lição importante. E o cristianismo, na verdade, o cristianismo verdadeiro é o cristianismo do Espírito de Deus, onde homens e mulheres, adultos e crianças, crentes, são cheios do Espírito Santo de Deus. Uma criança pode ser cheia do Espírito Santo de Deus, mesmo no útero da mãe. É a vida no Espírito. Assim foi com João Batista. Então, a conversão pode acontecer no útero. E uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo de Deus no útero de uma mãe. Então, irmãos, gerado pelo Espírito e cheio e ungido pelo Espírito de Deus. É a lição que Cristo nos ensina. Ele, como homem, ele dependeu em tudo do Espírito de Deus. Mas mais alguma coisa nós temos aqui a respeito de Cristo e do Espírito Santo. Chama a atenção dos irmãos o capítulo 3 ainda e também o verso 11. Nós falamos aqui já alguma coisa sobre ele, de Mateus. E diz assim, Mateus 3 e 11. Eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então veja bem, ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, e somente Cristo Jesus é o homem que pode batizar com o Espírito. Mas ninguém além de Cristo pode fazer isso. Somente Cristo. E a quem Cristo dá autoridade. Então veja que o relacionamento que há entre o Filho e o Espírito Santo é algo muito profundo, porque ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, mas ele é o único homem que pode batizar com o Espírito Santo de Deus. O que aconteceu lá em Atos capítulo 2? Foi isso. Quando Cristo subiu aos céus, se assentou à direita de Deus, o que ele fez? Ele mandou o seu Espírito. E toda a igreja foi batizada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas quem é que fez o batismo? Cristo Jesus. Cristo Jesus. Eu estou chamando a atenção dos irmãos aqui, para os irmãos perceberem. Ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, agora ele batiza com o Espírito. O mesmo poder que o Espírito tem de gerar o corpo de Cristo, Cristo tem o poder de enviar o Espírito, para mostrar que as pessoas são iguais, em poder e glória. Para não mostrar ou passar despercebido que um seja superior ao outro. Não. O Espírito gerou o corpo de Cristo. Agora, Cristo, como homem, envia o Espírito para mostrar que há autoridade. A mesma autoridade, há o mesmo poder entre as pessoas aqui. Então, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo de Deus. Não é uma prerrogativa de um pastor, a prerrogativa de um apóstolo, embora eles faziam isso, mas é de Cristo Jesus. De Cristo Jesus. Quando os apóstolos oram para que o Espírito venha sobre as pessoas, não é que os apóstolos, eles tinham poder para batizar com o Espírito. Não, eles eram representantes de Cristo. E por serem representantes de Cristo, eles tinham a autoridade de Cristo para aquilo ali. Então, quando eles batizavam ali, na verdade, era Cristo que estava batizando por meio deles. Por meio deles. Mas a prerrogativa e o poder de batizar é de Cristo Jesus. Ele derramou o Espírito Santo sobre a sua igreja. Somente ele tem poder para isso. Somente ele faz isso.
Somente ele tem autoridade para isso. Então, Cristo como homem, gerado pelo Espírito, ungido pelo Espírito, ele é aquele que batiza com o Espírito Santo de Deus. Ou seja, quando você ouviu o Evangelho, quando você creu no Evangelho, Cristo deu a ordem. E o Espírito dele, então, passou a habitar na sua vida, no seu coração. E a partir dali, então, o Espírito Santo passa a caminhar conosco todos os dias. Porque essa é a prerrogativa do Senhor Jesus. Então, quando nós somos transformados por Deus, quem nos batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. E por isso que é um problema muito grande quando se tem cultos que o pregador diz, olha, venha que hoje é o culto do Espírito Santo, onde as pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. O pregador não tem autoridade para isso. É Cristo que tem. Ele é o único homem. E João Batista diz isso. É ele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. Não é o homem, mas é o homem Jesus Cristo. Somente ele pode fazer isso. Então, na conversão, Cristo Jesus nos sela e nos batiza com o seu Espírito Santo. E aqui então o autor de Hebreus, ou melhor, de Mateus, tem a preocupação de mostrar que não há uma inferioridade e superioridade. Ele diz, um gerou, mas o próprio Jesus Cristo agora é aquele que envia o Espírito e derrama o Espírito sobre a sua igreja. Então, irmãos, Cristo Jesus é aquele que batiza a sua igreja com o Espírito Santo e também com fogo. Ou seja, todo crente verdadeiro, ele é habitado pelo Espírito Santo. E só tem uma maneira de você saber disso. Se em você tem os frutos do Espírito. Como é que você sabe que você é crente? Já falei isso aqui algumas vezes na igreja. É simples. Se você é uma pessoa que ama, se você é uma pessoa que é bondosa, se você é uma pessoa que tem paz no coração, se você é uma pessoa que experimenta de plena alegria que vem de Deus, se você é uma pessoa que tem domínio próprio, você é uma pessoa crente. Porque a presença do Espírito Santo de Deus na vida de uma pessoa faz essas mudanças. E não tem jeito de não ser assim. Onde ele se manifesta, também se vê as manifestações dele. Amor, misericórdia, bondade, longanimidade, domínio próprio, mansidão, paz, alegria. Isso é fruto do Espírito. E isso é a certeza que nós temos, que nós somos crentes. Então, quem é que faz isso na vida do crente? É o Senhor Jesus Cristo. É o Senhor Jesus. É assim que você sabe que se você é crente mesmo ou não. Então, Cristo, ele inaugura a vida no Espírito, batizando pessoas com o Espírito Santo de Deus. Mas vamos caminhar um pouco mais aí, irmãos, porque tem mais coisas a respeito disso. Eu chamo a atenção dos irmãos para o capítulo 4 agora de Mateus. Capítulo 4 de Mateus. No verso 1 que nós começamos aí a ler. Diz assim, a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Veja bem, ele foi gerado pelo Espírito, ele foi ungido pelo Espírito, ele é aquele que é o único que tem poder de batizar com o Espírito, e Cristo Jesus, ele é guiado e dirigido pelo Espírito de Deus. Compreendam uma coisa aqui. Quando vocês lerem o Evangelho, os Evangelhos, vocês vão perceber uma coisa. Que tudo que Jesus fazia, ele fazia dirigido pelo Espírito de Deus. As curas que ele realizou, os milagres que ele realizou, as expulsões de demônio que ele realizou, tudo aquilo foi uma obra do Espírito Santo de Deus dirigindo Cristo Jesus, guiando ele. Por isso que tudo que ele fez não houve erros. Tudo que ele fez e tudo que ele não fez foi porque ele foi dirigido pelo Espírito de Deus. Ele era um homem cheio do Espírito e era guiado pelo Espírito de Deus. Agora, perceba uma coisa aqui. Ele está sendo levado para o deserto. E lá no deserto ele será tentado pelo diabo. Quem levou ele para ser tentado? Segundo o texto, o Espírito de Deus conduziu Jesus para ser tentado. Não é o Espírito que tentou Jesus. Quem tentou Jesus foi o diabo. Mas ele foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ou seja,
Jesus era um homem dirigido e guiado pelo Espírito de Deus. Agora, veja as implicações disso. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta à igreja de Coríntios, ele diz assim, olha, sede meus imitadores, assim como eu sou. Se ele imitava Cristo, então quer dizer que Paulo também era um homem que era guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo. Para dizer o seguinte, que os crentes em Cristo Jesus precisam ter essa percepção de serem homens e mulheres, adultos e crianças, guiados pelo Espírito Santo de Deus. Um certo pregador disse uma vez que quando Deus te enviar para um lugar onde não tem água, é porque Ele quer que você faça produzir água lá. Então, o Espírito de Deus nos guia, Ele nos dirige. E os crentes precisam ser sensíveis a isso. Agora, compreenda uma coisa, ser sensível à voz do Espírito, à direção do Espírito, não é você viver como se estivesse num centro de macumba, onde desce lá um santo e as pessoas começam a entrar em êxtase. Não é isso. O Espírito de Deus, ele dá sabedoria aos crentes. O Espírito de Deus nos dá discernimento para escolher entre o certo e o errado. O Espírito de Deus produz em nós um coração prudente e sábio. Ele nos ensina a escolher os melhores caminhos. Então, é isso que está acontecendo com Cristo Jesus. Ele está sendo guiado pelo Espírito de Deus. E isso aqui, irmãos, é importante para nós, porque a humanidade em Cristo Jesus, a nova vida em Cristo, implica nisso, que homens e mulheres crentes, adultos e crianças, devem ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A ideia é a seguinte, que os pais devem ser homens e mulheres, né? Os pais, tanto a mulher quanto o homem, devem ser cheios do Espírito e devem ensinar os seus filhos a viver no Espírito, a ser guiados pelo Espírito, a serem dirigidos pelo Espírito. Porque é essa humanidade que Cristo está, então, inaugurando. Essa nova era que Ele está inaugurando, de homens e mulheres dirigidos pelo Espírito de Cristo, assim como Ele foi dirigido pelo seu próprio Espírito. No caso aqui, o Espírito Santo. Então, até mesmo em momentos de tentações, o Espírito nos prova, nos conduzindo a esses momentos difíceis para provar a nossa fé, testar o nosso amor a Deus e o nosso compromisso com Deus. Então, Cristo Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Ele era um homem guiado pelo Espírito de Deus. Deixa eu perguntar para você, você é uma mulher assim, um homem assim? Sensível à ação do Espírito Santo de Deus? Você deve ser assim, porque essa é a nova vida em Cristo. Homens e mulheres vivendo cheios e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo diz isso na sua carta aos Efésios. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, meus irmãos, a semelhança de Cristo, e Cristo como modelo para nós, precisamos ser homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo de Deus. Por isso, irmãos, que nós precisamos tirar tempo para meditar na palavra de Deus e tirar tempo para oração. Isso é importante, nós buscarmos essa direção, esse guiar do Espírito para tomarmos decisões certas e de acordo com a vontade de Deus. É verdade que na vida nós temos que tomar decisões difíceis, mas se você toma uma decisão difícil guiado pelo Espírito, você faz certo. Faz certo. Então precisamos, à semelhança de Cristo, sermos guiados e dirigidos pelo Espírito Santo de Deus. Estou chegando ao final, mas ainda mais alguma coisa temos que aprender aqui com Cristo Jesus. Eu chamo a atenção dos irmãos para o capítulo de número 12 de Mateus. Capítulo 12 de Mateus. O verso de número 18. Capítulo 12 de Mateus. Verso de número 18. E diz assim: eis aqui o meu servo que escolhi, o meu amado, em quem a minha alma se compraz.
farei repousar sobre ele o meu espírito, e ele anunciará juízo aos gentios. Chama a atenção dos irmãos para Lucas, capítulo de número 4, que é o correspondente disso aqui, de Mateus. Lucas, capítulo 4, verso de número 16. Lucas, capítulo 4, versos 16, 17 e 18. O 21 diz assim: Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Veja bem, ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim. E o que ele faz? Então, Cristo evangeliza e ele proclama, então, libertação, ele restaura, ele dá vista aos cegos, ele liberta os oprimidos e ele apregoa o dia aceitável do Senhor. Veja, os irmãos, aqui algo importante. Cristo, para fazer o que ele fez, como nós falamos, ele precisou do poder do Espírito Santo de Deus. Vamos pensar numa coisa aqui, irmãos. Por que será que muitas vezes o nosso evangelismo ele não é tão poderoso assim? Igrejas não estão no mundo para competir uma com a outra, para saber quem é melhor. A igreja de Cristo está no mundo para evangelizar. Mas como ela pode evangelizar com poder? Como ela pode libertar um outro pecador assim como nós somos libertados? Como é que a mensagem do evangelho pode chegar poderosamente no coração de uma pessoa? Pela habilidade de oratória que um pregador tem? Ou pelo carisma que ele tem? De maneira nenhuma. Eu acredito que uma pessoa que tem uma boa oratória e tem um bom carisma, ele pode até cativar durante um tempo as pessoas. Mas ele não tem poder de mudar o coração. E as pessoas não se deixam enganar. Vai chegar um momento que alguma coisa vai ser percebido. Agora, Cristo Jesus, quando ele falava no poder do Espírito Santo. E por isso que as pessoas ouviam e eram transformadas. Eram curadas, eram restauradas, eram libertadas e vinham a conhecer o Senhor. Porque ele fazia isso no poder do Espírito de Deus. Ele era poderoso, porque ele era Deus. Mas como homem, ele viveu no poder do Espírito. O apóstolo Paulo nos ensina isso na sua carta, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2. Chama a atenção dos irmãos ali. Coríntios, capítulo 2. Paulo ensina isso para nós. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Paulo nos ensina isso, a semelhança de Cristo. Ele diz assim: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Ele diz: E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. O apóstolo Paulo vai em Coríntios e ele estava com medo. E ele disse que esse medo provocava temor no coração dele. E quando ele chega lá, ele chega em fraqueza. Mas quem que assistiu Paulo? Qual foi a mensagem dele? A mensagem dele foi Cristo. E como é que ele pregou Cristo? Ele pregou Cristo no poder do Espírito Santo. Como que Cristo pregava? Ele pregava no poder do Espírito Santo. Então Paulo seguiu Cristo para mostrar que Cristo é um modelo de homem que vive no Espírito Santo de Deus. Então o que Paulo fez, ele fez no poder do Espírito Santo. Um homem chamado Jonathan Edwards, que foi conhecido um dos grandes teólogos dos Estados Unidos, ele fez um sermão chamado Pecadores nas mãos de um Deus irado.
E é interessante que esse homem, ele não fez como eu estou fazendo aqui. Ele escreveu o sermão e estava lendo o sermão. E na medida que ele lia o sermão, as pessoas se agarravam nas cadeiras, nas colunas da igreja, porque eles se sentiam como se estivessem caindo no inferno. E gritavam ali, pedindo socorro e suplicando graça a Deus. Então, na medida que ele ia lendo aquilo ali, as pessoas iam... havia um terror que estava sendo produzido no coração das pessoas. O que estava acontecendo ali? Este homem estava revestido do poder do Espírito. Ele estava lendo só. Embora ele fosse um grande orador, mas ele estava lendo, ele leu. E as pessoas experimentaram o poder de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a igreja vibrante, ela vibra de alegria e de poder por causa do Espírito. É o Espírito que produz alegria na igreja. É o Espírito que produz poder na igreja. É o Espírito que capacita a igreja a evangelizar. É o Espírito que dá poder para a igreja, tanto para o pastor como para os demais irmãos, a provocar uma certa temor no coração de outras pessoas, para que venham a Deus. É no poder do Espírito. Então a igreja precisa viver no poder do Espírito de Deus. Um outro pregador, e tenho citado bastante ele aqui, pelo fato de ler muito sobre ele, é Spurgeon, que foi um pregador batista da Inglaterra. E é dito que as pessoas saíam de um continente para o outro para ouvir grandes pregadores. E aí então foram lá para a Inglaterra porque sabiam que lá tinha grandes pregadores. E esse grupo de pessoas que foram para a Inglaterra foram visitando igrejas para ouvir os pregadores. Passou na igreja de um, era um homem que tinha uma grande pregação. Passou na igreja do outro, também era um homem que pregava muito bem. Mas quando chegaram na igreja do Spurgeon, eles perceberam algo que não viram na outra igreja. Ele diz, lá nós ouvimos grandes homens falando, aqui nós ouvimos Deus. Por que era assim? Porque era um homem que vivia no poder do Espírito Santo. Então, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo nos ensina uma coisa importante. Precisamos aprender a submeter os nossos dons, quem nós somos, ao Espírito Santo. E dizer, eis-me aqui, Senhor. Faça de mim segundo a tua vontade. Eu tive um pastor, e eu me lembro que ele dizia o seguinte, o único trabalho na igreja que ele não convidava as pessoas era oração. Ele dizia, olha, eu vou deixar a igreja aberta todo dia. Os irmãos que quiserem orar, venham aqui e orem. Nós não vamos ter reunião de oração aqui. Mas todo dia terá oração aqui. Ou seja, a vida de oração de uma igreja, em busca de poder, deveria ser uma coisa comum. Não era uma coisa que deveria estar num calendário toda quarta-feira, mas deveria estar todos os dias. A igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que ora. É uma igreja que busca poder no Espírito, por entender que só podemos viver conforme a vontade de Deus no poder do Espírito. Jesus era Deus e homem perfeito, Deus, mas ele dependeu do Espírito. E tudo que ele fez foi no poder do Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, a semelhança de Cristo e a semelhança de Paulo, no caso de Paulo, somos fracos e podemos ter medo. Mas quando nós nos submetemos ao poder do Espírito, aí é diferente. Aí é diferente. As nossas fraquezas se tornam em força. As nossas imperfeições se tornam em armas poderosas na mão de Deus. Lembre de Davi. Quando Samuel foi ungir o rei lá, e ele vê o primeiro irmão de Davi e diz, esse é o homem. Que era um homem forte, que gostava de ir na academia, e fazer lá a sua musculação. Era um homem guerreiro e forte, alto, ele diz, esse é o homem. Aí Deus diz, não. Deus não vê como vê os homens. Os homens vê a aparência, mas Deus vê o coração. E aí então foi lá para os irmãos de Davi. E não encontrou nenhum. Aí parece-nos que Davi não era muito querido na família, até porque Samuel pergunta, não tem mais? Não tem. Mas mais nenhum, não. Tem um que está lá cuidando das ovelhas.
um homem simples, um pastor de ovelhas, se tornou o maior guerreiro de Israel. Para dizer o seguinte, que Deus usa as nossas fraquezas, e das fraquezas ele ressuscita poder. Então a igreja precisa aprender isso, ser poderoso no poder do Espírito de Deus, a semelhança do Senhor Jesus. Eu vou terminar, irmãos, e chamo a atenção dos irmãos para Romanos, capítulo 11, melhor, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8, e apenas o verso 11. O texto diz assim, Romanos 8 e 11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Eu já adiantei de antemão aqui, mas a questão é, quem ressuscitou o Cristo dos mortos? Paulo diz, o Espírito Santo. E ele diz que esse mesmo Espírito que ressuscitou Cristo também há de nos ressuscitar. Vivificará os nossos corpos. Ou seja, o corpo glorificado de Cristo também é obra do Espírito Santo. E como eu falei aqui, irmãos, nós teremos um corpo semelhante ao corpo de Cristo. E quem fará isso em nós? O Espírito Santo. Então veja que Cristo Jesus é aquele que inaugura a verdadeira vida no Espírito. Desde o nascimento até a morte de Cristo e a sua ressurreição, é obra do Espírito Santo de Deus. Então, diante disso, meu irmão e minha irmã, a aplicação é a seguinte: se nós quisermos experimentar o poder de Deus na nossa vida, como crentes, em tudo que nós fazemos, nós precisamos viver no poder do Espírito Santo de Deus. Não é imitar a sociedade, não é imitar os famosos, não é imitar esse sistema humano que nós temos aqui, é imitar Cristo. E é viver no poder do Espírito Santo a semelhança de Cristo Jesus. Cristo, sendo perfeito, ele se submeteu ao poder do Espírito Santo de Deus. Quem dirá nós que não somos perfeitos ainda? E mesmo depois na glória, na perfeição, nós continuaremos sendo habitação do Espírito e vivendo no poder do Espírito, plenamente. Mas é importante dizer para os irmãos que só vamos conseguir viver de acordo com a vontade de Deus se nós vivermos no poder do Espírito Santo de Deus. Então, é assim que nós oramos: Senhor, me ensine a amar. Senhor, me ensine a ser manso. Senhor, me ensine a ter domínio próprio. Senhor, me dê mais da tua alegria. Senhor, me dê mais do teu poder. E continuamos a orar, até que dos céus seja derramado sobre nós o poder de Deus, o poder do Espírito Santo. É assim que o crente faz. Ele entra no seu quarto, ele fecha a sua porta e ali ele luta com Deus e não com homens. Ele luta com Deus. É assim que nós fazemos. Se você não tem um filho que é convertido, com quem que você tem que lutar? É com Deus. Senhor, converta-o. Senhor, converta-o. Senhor, converta-o até que ele venha à conversão. Se você tem uma filha que não é convertida, onde você tem que lutar? Com Deus no quarto. Se você quer criar impacto na vida das pessoas, para levar pessoas a Deus, lute com Deus. Busque poder em Deus. É esse poder que está aberto para nós. Jesus disse isso, que quem pedir o Espírito receberá. Receberá. Então, irmãos, se nós quisermos ser uma igreja vibrante, poderosa, que crie impacto aonde nós estamos, na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso país, precisamos ser uma igreja que viva no Espírito, cheia do Espírito Santo, conforme Jesus assim nos ensina. Então, clamemos, busquemos, como diz Isaías, até que do alto seja derramado sobre nós poder de Deus. Poder de Deus. Que Deus, irmãos, nos abençoe. Que Deus nos ajude a viver de acordo com Cristo Jesus. Amém. Nós vamos